Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos de volta à formação continuada na fé católica. Meu nome é Valdir e vamos dar continuidade ao nosso módulo básico, fase 2, onde nós estamos falando sobre os sacramentos. Vamos fazer então uma pequena oração agora, a oração da armadura do cristão. Obrigado, Pai Santo, pela armadura que me providenciaste. Eu me cinjo com o cinturão da verdade, revisto-me da couraça da justiça, calço as sandálias da paz e coloco o capacete da salvação. Levanto o escudo da fé contra os ardentes dardos inflamados do maligno e tomo em minhas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, contra todas as forças do mal em minha vida. Eu me revisto desta armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti. Bendito Espírito Santo. Amém. Estaremos juntos então, meus irmãos, nessa aula, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Vamos continuar aqui então as nossas aulas, só relembrando, nós vimos já os sacramentos da iniciação cristã, olha aí, batismo, crisma, eucaristia. Nós vimos também os sacramentos de cura, ó, unção dos enfermos e penitência. E hoje, a partir de hoje, nós vamos entrar agora em sacramentos de serviço, olha aí, matrimônio e ordem, tudo bem? Falando aí de sacramentos de serviço, vocês sabem quais são os sacramentos de serviço? Olha aí, então uma dica, ó. Esse é o nosso Papa Francisco. Para quem não sabe aí, ó, um dos sacramentos de serviço é a ordem, tudo bem? E o outro sacramento de serviço é o quê? Olha aí, é o matrimônio. Para quem não me conhece aí, quem não conhece ao vivo, essa aqui é minha esposa, Janice Jânia. Olha aí, minha queridíssima Janice, abração para ela, tá bom? Então vamos aí falar, meus irmãos, sobre o sacramento sobre a ordem e sobre o matrimônio. No primeiro momento, vamos falar sobre a ordem e no segundo momento sobre o matrimônio, ok? E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora. Qual é a origem desse nome do sacramento? Por que ele é chamado de ordem? Vocês já pensaram nisso aí? O que tem a ver ordem com padre, com bispo, com diácono? Né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um exercício mental aí. O que a palavra ordem te lembra? Né? Ordem, ordenação, organização, não é isso? Um conjunto com as coisas de formas bem dispostas, não é isso? Então isso lembra a ordem, tudo bem? Então, de acordo com Santo Tomás de Aquino, ordem é uma unidade de vários elementos referidos entre si segundo uma regra. Nossa, praticamente um dicionário, né? Mas para a questão aqui do nosso estudo, a ordem ela tem origem lá na Antiguidade Romana e ela designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam, ou seja, havia essa ordenação, essa hierarquia, tudo bem? E a pessoa entrava nessa ordem. Da mesma forma que hoje nós temos presidente, nós temos deputado, senador, né? Não necessariamente nessa sequência, também tem os reis, primeiro-ministro, deputado. Da mesma forma que nós temos hoje a nossa forma de governo, na antiguidade também tinha. Então Roma, ela ordenava, né, essas categorias lá no sentido civil, né, na questão civil. Então, ordinatio, né, que é ordenação, designava o ato de integração numa ordo, ou seja, em uma ordem. Então, quando você entrava para um corpo constituído para ajudar a governar, você também era ordenado. Então, fazendo essa analogia aí, quando o padre ele é ordenado, ele vai entrar numa ordem. Quais são as ordens que vocês conhecem aí? Né? Como é que a gente está fazendo o módulo básico, a liturgia fala do Ordo Episcoporum, que são os bispos, Ordo
presbyterorum, que são os presbíteros, e ordem diaconorum, que são os diáconos. Então, são 3 ordens. É bem interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas nem imaginam de onde é que vem essa palavra, né? Então, ó, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o termo ordem está relacionado à antiguidade em Roma e à questão da... Ai, caramba! A questão das autoridades civis para governar, tudo bem? Lá no Catecismo da Igreja Católica, olha aí, lá no número 1537, vocês podem dar uma olhadinha rápida lá, que também fala um pouco sobre a origem da palavra ordem, mas que fique claro aqui que a ordem aqui é no sentido religioso, você é ordenado. Então, se você é ordenado, você entra por uma ordem, né? Um corpo que está com a missão de gerenciar, de guiar o seu rebanho, né? Ordem dos bispos, ordem dos presbíteros e ordem dos diáconos. Então é muito importante para a gente saber isso aí, porque quando alguém perguntar, mas por que ele é padre e o outro é bispo? E aquele ali que está estudando? Então, meus irmãos, o porquê da ordem? Ordem de ordenar para poder entrar em um corpo constituído para ajudar a governar. Tudo bem? Governar o quê? A igreja. Vamos lá para o nosso próximo slide. E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó. O que diz a Bíblia? Tudo bem? Já demos aí a etimologia da ordem, que vem lá do Império Romano, o que significa. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. A Bíblia, ela fala sobre o sacerdócio, fala sobre os levitas e fala também sobre as funções. Então, nós vamos enumerar com algumas leituras para vocês entenderem. Porque o Antigo Testamento, ele também fala sobre os sacerdotes. Lembram? O povo judeu tinha o seu sacerdote. Na última aula, eu também falei sobre a questão do sacerdote. Tem o povo escolhido, dentre todas as tribos de Israel, tem um povo escolhido para servir o templo e cada um tem a sua função. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso agora, tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, continuando aqui no que diz a Bíblia, nós vamos falar aqui sobre o sacerdócio, tá? Vamos dar uma olhada lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, onde nesse capítulo fala sobre a aliança no Sinai. E lá no versículo 6 diz o seguinte: mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Então nós podemos ver aqui a questão do sacerdócio já no Antigo Testamento. Nós vamos dar uma olhadinha aqui em outro versículo, olha só. O próximo versículo que nós iremos ver é Gênesis, capítulo 4, versículo 18. Ele fala sobre Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. É interessante aqui que, se nós percebermos, todos os sacrifícios realizados no antigo Israel sempre envolviam sangue. Um cordeiro, um touro, as pombinhas, né, uma cabra, um bode, ovelha. Sempre era realizado um sacrifício que envolvia sangue. E Melquisedeque, ele foi o único sacerdote do Antigo Testamento que ofereceu um sacrifício incruento, ou seja, um sacrifício que não derramou sangue. Ele apresentou o pão e o vinho. Olhem só como é que as coisas vão se revelando e já direcionando para o Messias que viria, né? Então, já lá no Antigo Testamento apareceu Melquisedeque, que era um sacerdote que ofereceu pão e vinho, que foi a mesma coisa ofertada na Quinta-feira Santa da instituição da Eucaristia, onde Jesus partilhou o pão e o vinho com seus discípulos e os transformou em seu corpo e em seu sangue.
Então, pessoal, continuando aqui, é importante ressaltar o seguinte, ó. Em Israel, o sacerdote era o homem ligado ao santuário. Seus deveres principais eram oferecer sacrifícios, como a gente pode ver lá em Levítico, no capítulo 1, aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Levítico, capítulo 1, lá no versículo 7, diz o seguinte: os filhos do sacerdote Arão porão fogo no altar e empilharão a lenha sobre ele. Então, o sacerdote no antigo Israel, ele deveria oferecer sacrifícios, abençoar o povo em nome de Deus, realizar serviços no santuário, cumprir as leis de purificação e, especificamente, pôr em prática os exercícios da mediação. Agora, eu vou ler para vocês aqui, ó. Peguem sua Bíblia aí no Números, capítulo 6, lá no versículo 22. Ele fala sobre uma bênção litúrgica. Olha só como é que é essa bênção. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Você que ouviu esse trechinho aí e que frequenta a missa, participa da missa, se você achou parecido aí com alguma parte da missa, muito bom. Para você que ainda não ouviu ou não lembra, na fase 3, onde falaremos sobre liturgia e missa, eu vou aprofundar isso aí, tá? Fica aí o spoiler. Então, meus irmãos, é muito interessante que vocês leiam aqui, ó, o livro do Levítico, capítulo 3, o 13, porque eles falam justamente sobre as regras que são acertadas para os sacerdotes. E aqui, ó, em Êxodo, capítulo 28, versículo 2, aqui, ó, diz o seguinte, ó: farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de ornato, ou seja, desde os primeiros tempos, desde o Antigo Testamento, Deus já vai mostrando ao povo como se comportar, a importância do sacerdote, a realização dos sacrifícios e todo o serviço que deve ser feito e o zelo que devemos ter com as coisas sagradas, tá? Aqui, ó, Êxodo 28, versículo 2, ó, diz o seguinte, vou falar de novo: farás para teu irmão Arão vestes sagradas em sinal de dignidade e de ornato, ou seja, respeito e também a beleza, porque vamos servir ao nosso Deus no altar, ok? Então, pessoal, dando continuidade aqui, ó, depois do exílio da Babilônia, a instrução sobre a Torá passou para o domínio dos escribas. O sacerdote passou então a dedicar-se inteiramente ao culto, né, lá no santuário. A instituição do sacerdócio remonta, né, ao período mosaico e era reservada aos filhos de Arão da tribo de Levi. E a honra da tribo de Levi consiste em ter sido escolhida para funções sagradas. Então, pessoal, olha só, lá em Números, olha aí, no capítulo 3, versículo do 5 ao 7, diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: manda vir a tribo de Levi e apresenta ao sacerdote Arão para servi-lo. Os levitas se encarregarão de tudo o que foi confiado aos seus cuidados e aos de toda a assembleia diante da tenda de reunião, e farão assim o serviço do tabernáculo. Então, meus irmãos, queria que vocês lessem aí o capítulo inteiro, que vai ser muito interessante aqui de Números, ó, Números 3, tá? Leia o capítulo inteiro, porque os levitas, quem são conhecidos como levitas? Normalmente as bandas, né, os ministérios de música são conhecidos como os levitas,
porque os levitas também, além de cuidar do templo, eles eram responsáveis pelas músicas. Então, olha como é que o Antigo Testamento vai mostrando o cuidado que nós devemos ter com as coisas de Deus, como que as pessoas são escolhidas. Então, ele vai mostrando de forma didática, por meio da história, né? Durante a história as coisas vão acontecendo e vai mostrando como que vai chegar ao sacerdócio. E tudo isso sempre apontando para Cristo. Dando continuidade aqui, pessoal, vamos falar aqui sobre as funções. No Antigo Oriente, né, o rei de Israel ele era o responsável pela administração dos templos e quem organizava o culto. Salomão construiu o templo e presidia sua dedicação. O rei intervia em pessoa nos atos do culto, oferecia sacrifícios, abençoava o povo em nome de Deus e pronunciava preces pronunciava preces de intercessão. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui, em 2 Samuel 6,16, fala assim, terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Estamos falando de quem aqui? Estamos falando do rei Davi. Olha só, no versículo 17, que é o anterior, diz o seguinte, a arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo, que Davi construíra para ela. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, eu queria que vocês dessem uma lida aqui nos outros versículos, tá? 1 Samuel 13, 1 Reis capítulo 8, 2 Samuel 7. Eu coloquei aqui para vocês terem as referências e li somente esse aqui de Samuel, para vocês verem como que era a função do sacerdote e que, se compararmos com os dias atuais, eles continuam cuidando do templo, oferecem um sacrifício na Santa Missa e abençoam o povo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, nós vimos aí o que a Bíblia fala, no Antigo Testamento. Agora, nós vamos ver o que a Bíblia fala no Novo Testamento sobre o sacramento da ordem. Opa, peraí. E já passou dos 15 minutos. Vai ficar para a próxima aula aí, tá bom? Aguardo vocês lá. Estivemos reunidos aí em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, pessoal.